Boa noite, pessoal. Boa noite. 19 horas e 29 minutos em ponto. Estamos aqui começando mais uma live, como eu tenho feito todas as segundas, quartas e sextas. Boa noite, pessoal que está entrando aí. Olá, Andréa. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? O som tá legal? Tudo certinho? Oi, Vitinho. Oi, Tati. Como é que tá o som? Estão me ouvindo bem? Luiz Beto, o pessoal todo entrando. Boa noite a todos. Então, pessoal, parece que estão me ouvindo direito. Vi aqui um joinha. Muito bacana essa tecnologia que nos permite estar junto, mesmo nesse momento tão difícil que nós estamos separados, nesse momento que nós estamos dentro das nossas possibilidades, reclusos, né, seguindo as determinações aí do Ministério da Saúde para tentar achatar a tal da curva, ou seja, diminuir o número de doentes simultaneamente, e para tentar ajudar a passar um pouco esse período entediante da quarentena, tanto para vocês quanto para mim mesmo, porque eu adoro falar, adoro compartilhar o meu trabalho. Então, para passar esse momento, eu resolvi fazer lives todas segundas, quartas e sextas. As segundas, o tema da live é Volta ao Mundo Sem Sair de Casa. Às quartas eu falo dúvidas de vídeo e foto, e às sextas eu recebo convidados para discutir assuntos sobre a quarentena, sobre o coronavírus, sobre todo esse momento difícil aí que a gente está vivendo. Mas hoje é uma segunda-feira, então a live é da série Volta ao Mundo Sem Sair de Casa. A gente fez uma enquete aqui no Insta, e quem ganhou a enquete, eu coloquei se vocês queriam que eu falasse um pouco sobre aventuras na África, ou se eu falasse sobre o Círculo Polar Ártico, né, conhecido como Polo Norte, embora o Polo Norte seja um pedacinho dele geograficamente, e ganhou África. Então, fala aí, Sil Dive, fala pessoal, e como ganhou África, a gente vai começar tentando colocar aqui o mapa da África para vocês darem uma olhadinha, tá? Se vocês olharem, todos os países em verde são os países que eu tive a oportunidade, o privilégio de visitar no continente africano. África do Sul, Botsuana, Zimbábue, Moçambique, Zâmbia, Ruanda, Tanzânia, Quênia, Egito, Marrocos e o Cabo Verde que está fora. Os que estão em laranja são meus sonhos futuros: Madagascar, Uganda e Etiópia, 3 países que eu sonho ter a oportunidade de conhecer. Ainda não tive, né? Mas em breve, em algum momento, terei. E eu vou começar essa live contando uma curiosidade para vocês. Embora eu seja de descendência judeu, né? Sou judeu, não lá muito praticante, mas com bastante orgulho etnicamente do povo que eu pertenço. E os meus avós e o meu pai são judeus egípcios, ou seja, o meu pai nasceu no continente africano. Veio para o Brasil ainda muito jovem, com 16, 17 anos de idade, mas nasceu no Egito, continente africano. Então eu posso dizer, curiosamente, que eu sou filho de africano, apesar da pele branca, né? Nem todo o continente africano é habitado por negros. Bom, quando a gente fala de fotografia de natureza e de África, que eu vou levar vocês, eu sei que o que vem à cabeça de todo mundo são os safaris, aqueles animais majestosos, aquela estrutura toda de acampamento, enfim, de estar na savana africana, né? Olhando esse mapa aqui que eu mostrei, existem safaris, eu fiz safaris tanto na África do Sul, como Botsuana, como Zambésia, como Zâmbia, Tanzânia e Quênia. Então, eu vou contar para vocês, curiosamente, como foi a minha primeira ida à África. E a todo momento vocês podem fazer perguntas, né? Para Carla, que entrou agora, Carlinha, o que está em laranja, os que eu sonho conhecer e ainda não conheci, que é Madagascar, Uganda e Etiópia, que estão no topo da minha lista. E todos os países que estão em verde são os países que eu fui. A minha primeira ida para a África, por incrível que pareça, é este moleque aqui, do lado esquerdo da foto, que está sentado, sou eu, com 13 anos de idade, e o moleque que está aqui na tenda é o meu irmão, com 9 anos de idade. Nossa religião, a religião judaica, ela tem uma cerimônia chamada Bar Mitzvah, que seria a transição do adolescente para a idade adulta.
tá um pouco desatualizado porque o bar mitzvah é feito com 13 anos. Hoje em dia, com 25, tem gente que ainda é adolescente. Mas, historicamente, contando, né, os tempos antigos, com 13 anos de idade, uma pessoa já trabalhava e já tinha uma vida de adulto. Por isso, o bar mitzvah é celebrado aos 13 anos. E quando eu fiz 13 anos, o meu pai me perguntou se eu queria uma grande festa ou uma viagem. Eu falei, pai, eu quero a viagem se eu puder escolher o lugar. Ele falou, claro. Só que ele não esperava que eu ia tirar um Quênia da cartola. E aqui tá eu, com 14 anos, na verdade, porque teve que esperar chegar nas férias, no Quênia, na minha primeira visita, onde ainda um garoto de 14 anos, nós nascemos em São Paulo, capital. Né? Minha mãe veio da Argentina, meu pai do Egito, se conheceram aqui, eu nasci em São Paulo, capital. Meu irmão também. E aí eu, garotão, esse aí da foto com 14 anos, consegui fazer esta foto incrível. Olha como era a roots, a gente fazia safari de Kombi, e eu flagrei, já fotografava, porque o meu tio me ensinou a fotografar, né, Vinícius? Eu comecei a fotografar com meu tio muito garoto, meu tio era fotógrafo e cinegrafista, foi uma referência muito importante na minha vida, então eu comecei a fotografar muito cedo, inclusive nessa época, aos 14, eu já tinha um laboratório de foto, que era do meu tio, onde eu fotografava, aí o grande naninho, companheiro de tantas expedições, entrou. E eu, nesse laboratório, revelava minhas fotos preto e branco, e essas coloridas em negativo, né? Foi feita no Quênia, um leão que atacou um hipopótamo, e ele abre esses buracos logo que ele mata o animal, porque depois com o sol a pele do hipopótamo fica tão dura que nem o leão consegue rasgar. Pessoal, tá travando, não mandem, o pessoal me avisou aqui para não mandar coraçãozinho. Não mandem coraçãozinho, porque diz que isso faz travar. As plataformas de live estão muito carregadas pelo número de lives que está sendo feita, né, pelo pessoal. E aí o pessoal diz que, me avisaram, o pessoal de informática, que quando manda muita figurinha, coração e tal, tem tendência a travar a live. Eu vi aqui uma mensagem que travou, mas agora voltaram a chegar perguntas, então imagino que eu esteja ao vivo normalmente, correto? Gente pedindo estágio, quem me dera, atualmente quem está precisando de estágio sou eu mesmo, cara. Então, roots mesmo essa Kombi, era safari de Kombi. De lá para cá, muita coisa mudou, né? E eu passei a fazer viagens profissionais, como está vendo aqui no mapa do continente africano. África do Sul eu fui inúmeras vezes, estive lá para Rede Globo, para ESPN, para National Geographic. Botsuana tive para Globo 2 vezes, para National Geographic. Zimbábue, National Geographic. Zâmbia tive para TV francesa. Moçambique para o canal GNT. Tanzânia guiando grupos de fotógrafos, enfim. Andei viajando bastante pela África, né? E de todas essas viagens fica difícil eu falar... bichos do Pantanal, bem-vindos. Saudades aí do nosso Pantanal, que eu tava, onde começou tudo aquilo ali. Poxa, o Silvio perguntou o que mudou da visão daquele garoto que foi para a África, eu com 14, para eu indo para a África hoje como um documentarista de 52 anos de idade. Eu acho que assim, a principal coisa que aquele garoto viu naquela viagem de 10 dias pelo continente africano é que ele iria fazer aquilo até o fim da vida. Então, aquele olhar curioso que eu tive quando garoto na África me inspirou a que eu fizesse uma faculdade de cinema e procurasse, de todas as formas, viver de imagens de natureza. Como não daria para numa só live eu falar de muitos e muitos aspectos da viagem à África, eu separei fotos de uma expedição de 2016 para Tanzânia. Justamente porque foi a última vez que eu fiz um safari no continente africano. Tenho muita vontade de voltar, fiz safaris incríveis, safaris onde a gente montou barraca no meio do nada em Botsuana, enfim, safaris roots na Zâmbia, mas eu vou, Corró, meu colega de curso de edição, bem-vindo. Mas então, gente, eu estava falando de fotografia, Corró, meu amigo fotógrafo que entrou aqui também, e eu vou contar dessa viagem específica, que foi uma viagem à Tanzânia. O importante de saber é que a África do Sul seria uma porta de entrada para
para a África. Olha, Vinícius, você está falando de safaris de caça diminuíram, em alguns países diminuíram, em outros não. Eles consideram uma fonte legalizada de trazer dinheiro. Eu não gosto eticamente do safari de caça, mas muitos países africanos ainda têm áreas onde isso é permitido. A Namíbia eu nunca fui, é um dos meus sonhos. Eu devia ter posto de Laranjinha junto com Uganda, Etiópia e Madagascar como os países que eu mais gostaria de conhecer. Mas então, infelizmente, safaris de caça ainda ocorrem em alguns países. O que me chamou a atenção quando garoto, nessa primeira viagem ao Quênia, é que eu conheci uma patrulha que era uma anti-poach patrol. E eu conversei com os caras que tinham licença do governo do Quênia, isso quando eu tinha 14 anos, então a gente está falando de 1982 para 83, eles tinham licença do governo do Quênia para matar caçadores clandestinos que entrassem na região dos parques. Mas então, voltando aqui para os safaris em geral, a África do Sul é uma porta de entrada maravilhosa. Tanzânia e Quênia também, são 3 países que têm mais estrutura turística e é um bom local para começar. O Luiz Beto pergunta do Kilimanjaro. Essa expedição que eu vou falar agora, eu estava aos pés do Kilimanjaro, não subi porque o nosso objetivo era fazer safari. Uma das coisas que o pessoal mais procura no safari são os Big Five, os 5 maiores animais carnívoros, os considerados os mais perigosos para quem está em terra. Então, antes de eu contar um pouquinho mais da minha viagem para a Zâmbia, eu vou falar um pouquinho dos Big Five. Esse aqui é o búfalo. Qual a justificativa para ter o safari de caça ainda? Porque eles pagam muito dinheiro e alguns países não abrem mão desse dinheiro. O Hoover, qual animal mais me instiga para fotografar ou filmar? Cara, eu tenho uma paixão muito grande por grandes predadores, onças, tubarões, leões, tigres, leopardos, etc. Mas eu sempre filmo com igual determinação o animal que for minha próxima missão. E às vezes pode ser um passarinho ou um besouro. O que me contratarem para filmar, eu vou estar instigado para filmar da melhor forma possível. Mas a gente está falando agora, medo de animais silvestres, eu não lembro de ter tido. Eu convivo com eles desde muito cedo, né? O Pronto Morri me lembra mais pra frente, Naninha, que eu vou contar, mas é de uma outra viagem. Estou agora falando dos Big Five. Os 5 animais considerados os mais perigosos em terra. O búfalo, que é um touro gigante que anda em grandes grupos e tem a mania de ser bem agressivo. Normalmente a gente os filma de dentro de um veículo e esses animais africanos, eles convivem com os veículos a tal ponto de que para eles o veículo é parte da paisagem. Então, normalmente um outro animal que se aproxime, ele pode ser um predador em potencial ou pode ser uma presa em potencial. Isso nos olhos aí de um predador você pode vir a ser uma presa e vice-versa. Mas os jipes de safari com turistas dentro, como eles, desde que o animal nasce, eles passam ali perto e não provocam as pessoas, não provocam os animais criam uma relação com esses carros como se ele fosse parte da paisagem. Então você pode chegar muito perto que o animal não te ataca. Como você pode ver nessa foto da dona Leoa, que resolveu dormir no pisador aqui para subir no carro, no estribo, né? Eu adorei o Tiger King enquanto documentário, mas acho tétrica essa prática de ter animais filhotes para serem fotografados e maltratados nesses empreendimentos que caçam dinheiro. Sou pela proibição, lugar de felino é na natureza. Mas então, voltando ao que a gente falou do búfalo, do leão, que é um animal que, se eu descesse do carro, certamente ele me mataria, mas eu estando no carro, ele não enxerga a diferença e fica aqui, ó, soníferamente tranquilo, como se nada tivesse acontecido, né? Aqui outro take de um leão. O outro Big Five, que eu vou mostrar o lado bonzinho dele, então eu já falei do búfalo, do leão, nós temos rinoceronte, leopardo e elefante. Vamos ver aqui, ó. Aqui nós temos, vamos ver se vai rodar. Ó, temos um vídeo rodando de uma expedição minha na África do Sul em 2009, onde eu estou atrás do rinoceronte. E olha como a gente chega do carro e os rinocerontes não se incomodam com a presença do carro, como se o carro fosse parte da paisagem. Oi, Mari Brito, tudo bom? Bem-vinda!
Então a gente consegue filmar tranquilamente, muito próximo do animal, e o animal simplesmente nos ignora, né? E aí depois de pastar, vai andando pro mato, então é uma forma muito tranquila da gente documentar com os carros. Então esses lugares onde os animais estão acostumados com a presença de carros, facilita demais para filmá-los, né? Olha, isso por exemplo é um selfie na Tanzânia, né? O Porto Jofre com os barcos vem se transformando numa coisa de potencial semelhante para safaris aqui no Brasil, no Pantanal Mato Grossense. Bom, eu estou falando dos Big Five, eu mostrei para vocês o leão, o búfalo e o rinoceronte, agora o elefante, que é o quarto animal dos Big Five, e tinham me perguntado de passar perrengue. Tem travado algumas vezes aqui a live, eu tô vendo aqui a mensagem, travou. Tentem não mandar figurinha. Dizem que o aplicativo, a plataforma está muito carregada pelo excesso de lives, e aí quando manda figurinha acaba travando um pouco. Espero que já esteja rodando para vocês. Isso aqui não é vídeo, isso é uma foto. Vocês estão falando a respeito do vídeo que travou. É só uma selfie, eu com um elefante. Que é o quarto dos Big Five, antes de falar do leopardo. Mas eu estava aqui à procura de mais vídeos para mostrar para vocês de elefantes, só que esses vídeos estão pesados demais e, portanto, não estão carregando. Um vídeo que eu tinha preparado de elefantes, a live tem um limite meio chato, eu vou depois pôr algumas coisas no meu canal do YouTube. A única coisa que eu achei de elefante que está num tamanho... Peraí, vamos ver aqui, ó. Opa, esse é o vídeo do leopardo. Então esse é um vídeo com um leopardo. Ó, Corró, tá travando? O pessoal tá mandando mensagem. Uma mãe com filhote de leopardo na África do Sul. Nesse caso a gente achou uma presa, que era uma avestruz que ela tinha matado. E aí a gente ficou horas esperando com esse carro que tá vindo aqui. Estacionamos no lugar e ficamos horas esperando. Pessoal, desculpa, eu tive que parar o vídeo porque muita gente diz que está travando. Uma das coisas que ajuda a travar é ficar mandando emoji, mandando coraçãozinho, abracinho, porque a plataforma anda muito pesada, né? Então eu estava mostrando o vídeo do leopardo, fui obrigado a cortar, porque o peso do vídeo está fazendo a live travar, infelizmente. É por causa dos vídeos, Luiz, que está travando muito. Espero que agora tenha voltado, eu vou colocar só fotos, e depois eu coloco esses vídeos no meu canal do YouTube, no Laurence Waba no YouTube. Espero que agora só com a minha imagem e tal, pare de travar, né? O que eu estava fazendo ali na Tanzânia, que a gente está falando de vários lugares da África, de safaris, eu estava indo atrás da grande migração. E infelizmente o vídeo que eu separei aqui para vocês da grande migração não dá para passar porque ele está fazendo a live travar. Mas então eu vou contar uma história curiosa, engraçada, que aconteceu comigo. Quando não tem vídeo ela volta, o que eu não posso é colocar vídeos. Mas então eu vou contar uma história engraçada que aconteceu comigo justamente quando eu fui para essa expedição da Tanzânia, onde nós chegamos até o rio Mara, que divide o Quênia com a Tanzânia, a reserva Masai Mara, um rio super famoso. E como vocês podem ver, eu fiz essa foto aqui no rio de um monte de zebras vindo beber água. Era a minha primeira vez na Tanzânia, isso foi em 2016, a última vez que eu fiz um safari pelo continente africano, né? E nós paramos o carro de safari na beira do rio, ficamos observando essas zebras. Num determinado momento, eu perguntei para o meu guia se era possível um crocodilo aparecer ali e atacar uma das zebras. Aí o guia começou a rir e falou: eu também assisto National Geographic. Não sabia ele que eu filmo para National Geographic. Ele falou: também assisto National Geographic, mas eu sou guia aqui há 12 anos e nunca tive a felicidade de ver uma predação acontecendo. A minha sorte
é que eu, por viajar muito, há muitos anos, sempre que eu vou chegando em alguma viagem, eu fico futucando palavras do idioma local. Sempre que eu posso, principalmente o nome dos animais e tal. Áudio do vídeo muito alto. Pera aí, desculpem, ninguém avisou antes. Agora deve ter melhorado o nível do áudio do vídeo. Como começar a carreira de documentarista de vida selvagem sem recursos financeiros, fotografando próximo de onde você vive, de preferência, ou arrumando trabalhos na área, como guia, como biólogo, etc., que te permitam estar no campo. É muito difícil começar uma carreira de foto de natureza sem estar na natureza. E daí, como eu disse, né, eu estava ali com esse guia, observando essas zebras, ele falando que nunca tinha testemunhado um ataque, mas eu muito curioso, aprendendo palavras do idioma local, ouço o cara do carro do lado gritar, mambo. Só que eu tinha visto 2 dias antes que mambo era a palavra para crocodilo. Eu rapidamente ajeitei a câmera e o que o nosso guia não havia conseguido em 12 anos, eu consegui em 12 minutos no Rio Mara. A foto da sequência do crocodilo atacando a zebra. Sheila, de vez em quando eu faço excursões para o Pantanal, eu guio excursões. E Elia, tem muitos vídeos de puma, eu ponho numa outra situação, porque hoje a gente está falando da África, o puma que eu tenho é na Torres del Paine, no Chile, e aqui no Pantanal, no Brasil. Eu reduzi um pouco o áudio, que tinha pessoas dizendo que estava muito, muito alto. Então olha que momento impressionante, né? Nós como fotógrafos, a gente almeja congelar momentos. E um momento como esse, né, um momento exato em que um crocodilo está pegando uma zebra, é o ápice, o apogeu da nossa carreira. É lógico que é triste, mesmo eu que tenho muita experiência em documentar predações, normalmente não me envolvo emocionalmente, a questão do crocodilo afogando a zebra aos poucos e o fato da zebra demorar para morrer, faz que emocionalmente seja uma sequência difícil da gente continuar focando, né? Agora a gente tem que pensar que o crocodilo é um ser essencial pro ecossistema e ele precisa viver também. E se o crocodilo nunca comer nenhuma zebra, eles vão sumir, vão ser extintos. Então é importante nesses momentos a gente não julgar com valores humanos e apreciar o espetáculo que a natureza nos proporciona. Lembrem vocês que uma zebra é do tamanho de um pequeno cavalo. Então, de um cavalo jovem, um potro grande, ou seja, um pouco menor que um cavalo, assim. Então, vocês tentem tirar por aí o tamanho deste crocodilo, que só a cabeça é o tamanho do corpo da zebra. Então, por mais que dê pena, né? Vejam, tem muitas outras que vão sobreviver, a espécie zebra vai continuar nas savanas africanas, mas o crocodilo precisa sobreviver também. Aqui nós temos também uma imagem feita nessa mesma viagem. Então, estão falando para eu comentar sobre as mortes das girafas albinas. Eu sei pouco sobre essa história. Se o que eu li for verdade, é muito triste, né? O albinismo não é uma vantagem para a girafa, porque ela fica mais visível para outras presas, né? Mas ela ser morta por caçadores é uma coisa horrível. Em questão de vida selvagem, qual o melhor Pantanal para conhecer? Olha, Missolons, Pantanal é um universo, né? Segundo os mapas da Embrapa, existem 11 pantanais. Em algumas regiões, eles estão mais acostumados à presença de turistas, então eles, os animais. Então são melhores para observar animais, principalmente a rodovia Transpantaneira no Mato Grosso e a região de Miranda, Fazenda São Francisco, Fazenda Caimã, Fazenda Aguapé, Fazenda Barra Mansa, já indo para a região de Aquidauana, o Rio Touro Morto. Então existem regiões onde... Peraí, tem uma pergunta que eu não entendi. Onde ocorreu a intervenção para preservação, como leões, filhotes, etc. Normalmente os lugares da África que foram preservados não precisou reintroduzir animais, exceto espécies que tinham sido extintas. Por exemplo, aquele videozinho que eu passei do rinoceronte, eram rinocerontes que foram reintroduzidos naquela região da África do Sul, onde eles tinham sido extintos, né? Mas voltando ao que eu estava falando, né? A gente está na expedição na Tanzânia. Aqui a gente tem, por exemplo, um flagrante de um leão bebendo água numa poça depois de uma chuva fora de época, e que dá essa ideia do filme Rei Leão, né?
Perguntaram se eu passei algum perrengue. Vamos lá, eu estava segurando um pouquinho essa história para contar. Quando a gente olha esse bichinho fofo aqui da foto, a gente não imagina que ele possa dar algum perrengue. Afinal, o elefante é um animal incrível, né? O crocodilo do Nilo é maior que um grande branco. Esse aí devia ter 5 metros de comprimento, proporcionar um grande branco. Mas eu estava contando os piores perrengues que eu passei na África, foi com elefante. Eu vou contar para vocês a história. Eu estava em Botsuana em 2013, filmando, e havia um elefante chamado problemático. Era um elefante problemático, era um animal que já tinha atacado um carro de turistas, capotou o carro, feriu gravemente alguns turistas, também se machucou no incidente. Era um animal que estava muito agressivo, estava atacando outros elefantes, a ponto de que a tribo, que era mais próxima àquela região, pediu ao governo que eliminasse esse animal, porque ele estava virando um perigo tanto para os turistas quanto para os moradores. Em Botsuana, a caça comercial não é permitida, né, a caça de turista, e para fazer esse tipo de eutanásia, ou enfim, esse tipo de manejo de animais problemáticos, como esse elefante muito agressivo, o governo manda um técnico que faz um relatório para entrevista as pessoas, faz um relatório para confirmar que o animal é perigoso e problemático, analisa a situação do animal e aí ele, se for o caso, mata o animal e depois queima o marfim para não haver um mercado negro e não incentivar esse mercado ilegal. Então, eu já estava na região no dia que esse técnico ia chegar e todos os guias tinham muito medo desse elefante que eu tô falando, que não tem nada a ver com o bonitinho que tá da foto, né? Então, nesse momento aí que eu tava saindo pra tour, para fotografar, a gente viu o elefante bravo a uma determinada distância, que fez o nosso guia dar uma volta enorme e evitar esse elefante. Passamos o dia inteiro em safari, filmando e tal. Quando foi final da tarde, a gente resolveu retornar ao acampamento e encontrou uma família de elefantes muito dóceis, parecidas, né, com um filhotinho parecido com esse aqui, embora esse aqui tenha sido fotografado na Tanzânia. Eu estou contando a história em Botsuana. Eles eram tão dóceis, aquela família, que eu pude descer do carro para ficar filmando ela. E enquanto eu filmava tranquilamente, próximo ao carro, essa família de elefantes, o tal do elefante bravo surgiu do mato, balançando as orelhas, gritando e avançando em toda velocidade na minha direção. Esse animal ele parou a 3 metros de mim. Deu um grito, balançou as orelhas e se afastou. Por que eu não morri nesse dia? O que aconteceu? Segundo, depois, analisando com esse técnico do governo e com o meu guia, no ataque prévio que esse elefante tinha feito ao outro carro, ele se machucou a golpear o carro. Como eu estava fora do carro, a menos de 1 metro do carro, e ele vinha em alta velocidade, ele percebeu que se ele me golpeasse, ele golpearia o carro também e se machucaria. Então esse elefante não me matou, não porque ele não quisesse fazer isso, só não queria se machucar. Então, certamente, esse foi um dos maiores perrengues que eu já passei na África com os animais africanos. Agora, ao mesmo tempo que a gente passa perrengues, a gente vive momentos totalmente dóceis como esse, onde uma fêmea de elefante chega próximo ao carro e permite fazer um selfie sem acontecer nada de ruim, né? Espero ir ao Pantanal ao fim do ano. Eu também espero, eu costumo ir todos os anos. Eu estava lá quando começou essa bagunça. Vamos ver se a situação vai se normalizar no Pantanal. Pessoal, queria saber se vocês têm alguma pergunta, porque normalmente essas lives que eu tenho feito, elas são de meia hora, nosso tempo está chegando aqui ao final, mas eu não tenho, como eu disse, é grátis, ninguém paga nada, então a gente está aqui para responder perguntas, curiosidades e tal. Então estou aqui à disposição para saber se alguém tem mais alguma perguntinha. Eu separei algumas fotos bacanas da África, mostrei a maior parte das fotos que eu poderia ter mostrado. Olha, por exemplo, aqui que simpática
o sorriso aqui dessa hiena tomando sol na luz mágica. Já fui para Miranda, Fazenda São Francisco. Você chegou a ver as fazendas para criação de felinos para caça esportiva? Não, Priscila. Eu sou contra, radicalmente contra. Eu acho eticamente um absurdo. Acho que um ser humano que pega uma arma para matar um animal indefeso tem problemas psicológicos graves. Eu sou radicalmente contra. E realmente gostaria que fosse proibido em todos os países esse tipo de situação de caça esportiva. Pessoal lembrando... tem um documentário, né, para recomendar, O Extermínio do Marfim. O Marcos, grande Marcos, bem-vindo aí à live, amigão aí, acompanha minha carreira há muito tempo. E é um documentário fantástico da Netflix que fala dessa problemática dos elefantes. Dizem que o maior nível de testosterona do reino animal do elefante africano, em segundo lugar, está o tubarão cabeça chata. Isso é correto? Olha, eu não sei te dizer aproximadamente, tá? Quer dizer, eu não sei te dizer exatamente, porque esse cálculo é feito pelo indivíduo, a quantidade de testosterona versus o peso, né? O que eu sei te dizer é que o elefante jovem, quando ele entra na adolescência, ou seja, quando ele fica sexualmente ativo, ele tem o instinto sexual, tem a testosterona para isso, mas ainda não tem status para conseguir uma fêmea para acasalar, ele fica muito agressivo, e era a situação desse elefante problemático que eu contei. Muitos passam essa fase de agressividade, depois se inserem socialmente, e outros ficam tão agressivos, mas tão agressivos, que acabam ou sendo mortos por um macho dominante de uma região que não tolera a agressividade dele contra o grupo, ou por seres humanos que não toleram o potencial de risco dele contra os seres humanos. Que mais? Tira a foto para ver se melhora. Já tirei, já soltou aqui. Verdade que elefante tem medo de... A sua ida a Uganda será para ver os gorilas? Olha, cara, eu tive com os gorilas em Ruanda, um país vizinho. Eu quero ir para Uganda também, já que vou estar lá, quero ver os gorilas, mas meu objetivo lá são os leões que sobem árvores e os chimpanzés. Inclusive é uma viagem que eu tô louco para ir. Uma noite perdida no mar, um ataque de elefante, cara, seu anjo da guarda deve ficar maluco quando você arruma as malas. Graças a Deus ele tá, acho que ele fica animado, fala, vamos lá. E óbvio, Luiz, que eu ajudo ele a me ajudar, né? Eu em milhares e milhares de dias em expedições ao longo do mundo, né? Um dia eu fui somar todas as minhas viagens e nesses 27 anos de carreira eu passei mais de 11 anos em expedição ao redor do mundo. Eu tive pouquíssimas situações de tensão e nenhum acidente, justamente porque eu tomo todos os cuidados. E no caso... Para evitar acidentes com animais silvestres, o maior cuidado é ter os guias mais experientes e seguir as orientações desses guias, né? Então eu, apesar de ter passado essas situações meio limites, foram muito poucas e eu nunca me machuquei. Quantas pessoas fazem parte da sua equipe? É muito variado, Maicon. Eu costumo perguntar se eu edito ou não edito, eu dirijo a edição, mas a equipe é muito variada. Quando fazendo animal, normalmente é eu e mais um, ou eu, um assistente, o guia local, às vezes só eu e o guia local, para ter equipe menor. Agora, quando você está fazendo programa de TV, tem operador de som, diretor, tem mais gente, né? Previsão de próxima excursão que eu vou guiar para o Pantanal, olha, eu estava fazendo quase todo ano, nos últimos 2 anos eu não consegui, porque o ano 2018 eu fiquei muito no Pantanal fazendo trabalho para o Museu Smithsonian, no ano de 2019 fiquei muito no Pantanal fazendo trabalho para a Jeep e não consegui guiar grupos. Esse grupo estava marcado para setembro, esse ano estava marcado para setembro, e agora está cancelado por causa do coronavírus. Vamos ver se a situação se resolve e daí a gente vai divulgar para cá. Pessoal, algum doc de mundo animal para encerrar aqui, né? Porque deu o nosso tempo, agradeço demais a presença de todos. Eu recomendo na Netflix Night on Earth, Noite na Terra. É uma série de documentários maravilhosos da Plimsoll Productions da Inglaterra. É a mesma produtora para quem eu fiz meus filmes no Museu Smithsonian, produtora inglesa. Grande Corró, viciado em fotografia e documentário animal, como eu também. O que aconteceu com o elefante problemático, Catarina, ele foi morto no dia seguinte. Infelizmente era um caso que tinha que ser, porque ele estava ameaçando demais as vilas em volta.
Então o governo acaba, em casos absolutamente excepcionais como esse, acaba matando o animal. Lembrando que Botsuana é um dos poucos países que não aceita o turismo de caça esportiva e é o próprio governo que faz esse manejo quando nos raríssimos eventos de aparecer um animal problemático. Pessoal, então gostaria de agradecer demais a presença de vocês, dizer que quarta-feira, depois de amanhã, eu entro com mais uma live sobre dicas de fotografia e vídeo. Vamos ver qual vai ser o tema, vou pensar em alguns temas, botar uma enquete para vocês escolherem. Tá bom? Abraço a todos, obrigado por me prestigiar. Quarta-feira, 7h29, mesmo horário, tem mais. Aí para quem tá perguntando por que eu faço 7h29 e não 7h30, só para chamar atenção mesmo, marketing. Afinal, por que 7h30 e não 7h29? Então, 7h29 de quarta-feira, dicas de fotografia. Obrigado a todos, até uma próxima, valeu, obrigado.